Boa noite, mais uma vez. Bem-vindos àqueles que aqui estão e também àqueles que nos acompanham. Nós já estamos em plena segunda fase desta série de palestras e hoje vamos falar também de um assunto muito importante, acerca de uma história que nós encontramos também no Antigo Testamento e particularmente no livro de Gênesis, e que é uma história muitíssimo interessante, conforme nós iremos estudar esta noite. Antes de o fazermos, vamos então inclinar as nossas cabeças para uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui nos encontramos mais uma vez pela fé diante da Tua santa e divina presença e nós vimos mais uma vez suplicar que o Teu santo e bom Espírito venha abrir a nossa mente, igualmente o nosso coração, para não apenas entendermos, mas igualmente compreendermos aquilo que Tu nos desejas transmitir através da Tua palavra. Ó bom Pai, muito obrigado por este maravilhoso livro de Gênesis. Um livro que nós estamos a reconhecer que é tão importante para nós compreendermos, Senhor, não apenas algumas profecias messiânicas, mas também acontecimentos que têm a ver com os últimos dias da história desta terra. Está, pois, entre nós, te pedimos tudo e desde já te agradecemos também em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 1, e vamos ler os versículos 26 e depois o versículo 28. Gênesis, capítulo 1 e versículos 26 e depois vamos para o versículo 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Este é o primeiro ponto. Ou seja, eu gostaria que nós pudéssemos, ao ler este texto, notar que há 4 elementos que Deus fez originalmente para o ser humano, para a humanidade. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, em suma, sobre toda a terra. Qual era, portanto, a área sobre a qual Adão e Eva eram para dominar, ou seja, sobre toda a terra. Portanto, deu domínio e deu um território. E esse território era toda a terra. E sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 28. E Deus os abençoou. Deus deu uma bênção, terceiro elemento. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai, mais uma vez aqui a falar de domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Deus também prometeu dar uma descendência a Adão e Eva, descendência essa que se iria multiplicar e encher toda a terra. Repetindo, portanto, os 4 elementos deste plano original de Deus foram o domínio, Deus deu ao ser humano domínio, deu também um território, toda a terra, sobre o qual ele pudesse dominar, deu-lhe uma bênção e prometeu igualmente uma descendência. Obviamente que esta descendência seria uma descendência de santos e justos. Pois bem, portanto, estas 4 ideias nós encontramos nos versículos que acabamos de ler. Entretanto, o pecado entrou no mundo. E quando entrou o pecado, pois bem, Satanás tomou precisamente estes 4 elementos que Adão e Eva tinham. O diabo tomou o domínio, que pertencia a Adão e Eva. Daí ele ter dito mais tarde, por exemplo, quando tentou a Jesus que todas estas coisas me foram dadas e eu as dou a quem eu quero. Foram dadas por quem? Por Adão. Portanto, o diabo tomou o domínio, que era de Adão, tomou igualmente o território, sobre o qual, portanto, Adão deveria dominar. Veio, devido a isso, a maldição. E nós encontramos, por exemplo, várias referências no livro de Gênesis, portanto, a essa maldição. Gênesis 3,15, no versículo 17, capítulo 4, versículo 11. E, finalmente, a terra veio a ser cheia de uma raça em rebelião contra Deus. Ou seja, houve, sim, uma descendência que se multiplicou, mas essa descendência, portanto, era uma descendência composta por pessoas ímpias, iníquas, que encheram toda a terra no tempo do dilúvio, por exemplo, em que nos diz que a terra estava cheia de violência. Se havia violência por toda a terra, é porque a terra estava cheia de habitantes. Muito bem, mas Deus tinha estabelecido um plano para recuperar estes 4 elementos que Adão e Eva perderam.
E é sobre isso que nós vamos estudar esta noite. Qual foi o plano que Deus estabeleceu previamente para que, se estes 4 elementos fossem perdidos por Adão e Eva, pudessem ser recuperados? Na realidade, Adão e Eva perderam o domínio, o território, a bênção e perderam a possibilidade de ter uma descendência santa e justa, mas agora o Senhor tinha um plano para recuperar todos estes 4 elementos perdidos para quem? Perdidos para Satanás. Ora bem, nós vamos estudar uma história que nós encontramos no livro de Gênesis e é uma história que nós encontramos no capítulo 22 de Gênesis. Gênesis, capítulo 22. É uma história que eu acredito que é subejamente conhecida de todos nós. Vamos referir-nos a ela como a história de Abraão e Isaque. Pois bem, aqui nesta história nós vamos ver que Abraão era um homem já idoso e, aliás, quando podemos ver no capítulo 21 e no versículo 5, tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Ellen White dá a entender que quando esta história se passou, esta história que vem descrita em Gênesis no capítulo 22, pois bem, Isaque já teria 20 anos. Ora, se Isaque tinha 100 anos quando o seu filho Isaque nasceu, e se Isaque tinha 20 anos, então Abraão teria 120 anos. Portanto, Abraão era já um homem idoso. E como é que nós podemos saber? Mesmo para a sua época, Abraão já era idoso, porque no mesmo capítulo 21 que nós lemos há pouco, mas agora no versículo 7, diz assim: e acrescentou, quem teria dito, é Sara a falar, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Ou seja, mesmo para os parâmetros da época, Abraão já era idoso. Sabemos que Abraão viveu até aos 175 anos de idade, mas aos 100 anos, naquela época, já era considerado ser idoso. Pois bem, Abraão, então, era idoso quando esta história, que está em Gênesis 22, aconteceu. Ora bem, podemos dizer que, por assim dizer, Abraão era já um ancião de dias, para usar uma expressão que vem em Daniel, no capítulo 7 e no versículo 9. Depois, vamos ver que Abraão, neste capítulo 22, vamos começar a ler o relato, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E agora reparem, acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu quê? Único filho. Bom, o termo hebraico que aqui está para único é o termo yashid, que não quer dizer único no sentido numérico, quer dizer único no sentido de ser especial, único do género. Porque reparem, quando diz aqui, toma teu filho, teu único filho, se nós tivéssemos que entender único no sentido numérico, então tínhamos um problema. E qual é o problema? É que Abraão já tinha um filho, nesta época. Qual era o filho de Abraão? Ismael. Portanto, Isaque não era o único filho, porque Abraão já tinha Ismael. Então, este filho era único, mas único não em número, era único na sua espécie, era um filho especial. E porquê que era o filho especial? Porque era o filho da promessa. Ismael não era o filho da promessa, mas Isaque era. E, portanto, é nesse sentido que aqui é dito que Deus diz a Abraão: toma o teu filho, o teu único filho. Pois bem, portanto, como eu disse, Abraão nesta altura já teria, 120 anos de idade, era o tal ancião de dias, que agora, é chamado por Deus para oferecer, o seu filho. Há um detalhe que nós encontramos na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 29, que eu gostaria que pudessem ler comigo. Gálatas, capítulo 4 e versículo 29, diz o seguinte: como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Reparem, eu gostaria de sublinhar, por agora, esta expressão: aquele que nasceu segundo o Espírito. Quem é então este que nasceu segundo o Espírito? Era Isaque. Não se esqueçam deste pormenor. Portanto, temos então Abraão, que era já alguém idoso, mesmo na sua época, era, por assim dizer, um ancião de dias já,
e agora é chamado a oferecer o seu único filho, um filho que é nascido, segundo diz o apóstolo Paulo, nascido do Espírito. Ora bem, em Hebreus, no capítulo 11, vamos ver o que é que o apóstolo Paulo também, eu acredito que a Epístola aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo, aliás, existe grande evidência interna sobre isso e a melhor tradição cristã afirma isso mesmo, mas isso não é assunto para nós abordarmos aqui agora. Aqui em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu quê? O seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Como é que Isaque é chamado? Como sendo o quê? Como sendo o filho unigênito. Eu quero que retenham este pormenor também. Filho unigênito. Bom, unigênito significa único. Pois bem, Isaque, portanto, volto a dizer, era único, não porque ele era numericamente, portanto, único, mas porque era o filho especial. Vamos voltar a Gênesis no capítulo 22 e vamos continuar a nossa leitura desse texto, Gênesis, capítulo 22. E aqui, continuando a lermos este texto, diz assim: acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Era este um filho amado de Abraão? Certamente que sim. Portanto, então era o único filho, era, portanto, o filho primogênito e era um filho a quem Abraão amava. Eu quero que retenham todos estes pormenores. Pois bem, Isaque, portanto, era não apenas o único filho, portanto, porque era o filho da promessa, mas era também, portanto, o filho amado do Pai. Pois bem, continuando a nossa leitura do versículo 22, diz assim: e vai-te à terra de Moriá. Bom, será que esta terra de Moriá tem algum significado especial? Pois bem, vamos ver um texto que nós encontramos Vamos ver esse texto que está em 1 de Crónicas, no capítulo 21, 1 de Crónicas, no capítulo 21 e nos versículos 18 e 26. 1 de Crónicas, no capítulo 21, perdão. 1 de Crónicas, capítulo 21, e vamos ler o versículo 18. 1 de Crónicas, no capítulo 21 e no versículo 18. Diz assim: então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Bem, vocês perguntarão o que é que isto tem a ver com o que estamos a ver. Já irão ver. Portanto, mas fixem este pormenor, que aqui, portanto, o anjo do Senhor, este anjo do Senhor, sabemos quem é, disse a Gade que mandasse, Gade era o profeta, que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor aonde? Na eira de Ornã, o Jebuseu. No versículo 26 diz: e edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor. O que é que fez Davi naquele local? Na tal eira de Ornã, ele levantou um altar ao Senhor e esse altar do Senhor era suposto estar ali para quê? Para que ali se oferecessem quê? Holocaustos e sacrifícios pacíficos, portanto, invocando o Senhor. Venham agora comigo, e agora começa a ser mais interessante, a 2 de Crónicas, no capítulo 3 e no versículo 1. 2 de Crónicas, no capítulo 3 e no versículo 1. E diz aqui o seguinte: começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, aonde? No monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Onde é que Deus pediu para que Abraão viesse a oferecer o seu filho Isaque? Na terra de Moriá. O que é que aconteceu posteriormente na terra de Moriá? Pois bem, por ordem do Senhor, Davi construiu ali um altar e nesse altar era suposto, portanto, oferecerem-se ali holocaustos.
E mais tarde, o filho de Davi, Salomão, construiu o templo, chamado Templo de Salomão, mas na realidade não era o Templo de Salomão, era o Templo do Senhor, mas enfim, nesse local, portanto, na eira de Ornã, na terra de Moriá, Salomão edificou um templo. E o que é que havia nesse templo? Pois bem, nesse templo foi ali estabelecido o quê? O sistema sacrificial. Então, o local onde Deus pediu para Abraão ir sacrificar o seu filho foi exatamente nesse local que muito tempo mais tarde, muitos anos mais tarde, séculos mesmo, mais tarde, pois bem, Davi construiu um altar e posteriormente o filho de Davi, Salomão, veio a construir o templo do Senhor onde foi estabelecido o sistema sacrificial. Muito interessante este pormenor. Bom, voltemos ao nosso capítulo 22 de Gênesis. E aqui em Gênesis, no capítulo 22, e ainda no versículo 2, ainda estamos no versículo 2, diz assim: oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O Senhor iria mostrar exatamente em qual monte, portanto, Abraão deveria oferecer o seu filho. Pois bem, eu gostaria de referir que nesta altura Abraão vivia em Berseba, que era, portanto, na parte sul do território. E de Berseba até lá ao Monte Moriá, que mais tarde se veio a construir, portanto, o Templo de Salomão, portanto, na cidade de Jerusalém, como é óbvio, em linha reta, digamos, são cerca de 75 quilómetros. Isto é em linha reta. O que quer dizer que para Abraão fazer aquela distância, ou cobrir aquela distância em 3 dias, diz-nos o texto que ele demorou 3 dias, isso significa que Abraão, apesar dos seus 120 anos, ainda estava em boa forma física. Fazer 75 km, na realidade eram mais, por 75 km em linha reta. Vamos imaginar que pudesse ser talvez perto de 100 km. Pois bem, fazer 100 km em 3 dias, para um homem com 120 anos, é algo. Pois bem, mas, como nós iremos ver mais à frente, apesar de Abraão, durante esses 3 dias, estar em boa forma física, a sua mente estava terrivelmente angustiada. Terrivelmente angustiada. Pois bem, um outro detalhe que eu gostaria de sublinhar aqui é que Deus pede que Abraão oferecesse Isaque em holocausto. E esta expressão holocausto significa que era uma oferta pelo pecado. Havia falando em termos gerais, 2 tipos de ofertas que o povo de Israel oferecia. E essas ofertas, umas eram ofertas de gratidão e outras eram ofertas de pecado. Por exemplo, em Levítico, no capítulo 1 e no versículo 4, Levítico, no capítulo 1 e no versículo 4, nós encontramos a descrição dessas ofertas de holocausto. Portanto, em Levítico, no capítulo 1 e no versículo 4, lemos o seguinte: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, é a mesma expressão, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. O termo expiação está ligado a quê? Está ligado à ideia de se oferecer algo em substituição de, ou seja, em lugar do pecado do pecador. Portanto, se Deus pede para Abraão oferecer o seu filho em holocausto, esta era uma oferta de pecado. Fiquem igualmente com esta ideia em mente. Vamos voltar a Gênesis 22. Há aqui um pormenor que eu ainda gostaria de referir, estava-me a escapar. Em Gênesis, no capítulo 22, e no versículo 3, lemos o seguinte: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E agora reparem o que diz o versículo 4. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Pois bem, quantos dias demorou então aquela viagem? Já tinha referido, mas aqui temos a confirmação bíblica, durante 3 dias. Outro pormenor que eu gostaria que nós pudéssemos ver é este que aparece aqui no versículo 5, diz assim: então disse a seus servos, esperai aqui, reparem, aqui aonde? Do local onde ele viu de longe o sítio onde ele deveria ir, esperai aqui,
com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Já agora, repararam que Abraão aqui diz voltaremos? Quem foram os únicos que foram para o local específico onde Abraão deveria sacrificar o seu filho? Os servos não foram. Os servos ficaram de longe. Abraão e Isaque foram. Mas se Isaque era para ser sacrificado, como é que Abraão poderia dizer voltaremos? Ele poderia apenas dizer voltarei. Tinha aqui Abraão fé de que Deus iria fazer qualquer coisa. Venham comigo novamente a Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Aqui o apóstolo Paulo está a falar, portanto, da experiência de Abraão. E no capítulo 11, no versículo 19, diz assim: porque considerou, falando de Abraão, que Deus era poderoso até para quê? Ressuscitá-lo dentre os mortos. Qual era então a esperança de Abraão? É que ele iria sacrificar o seu filho, mas logo após o ter sacrificado, Deus iria quê? Iria ressuscitá-lo. E como iria ressuscitá-lo, então, ele pôde dizer aos servos, voltaremos. Está claro este ponto? Bom, vamos voltar a Gênesis 22. Diz o versículo 6... tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre quem? Sobre Isaque, seu filho. Quem é que levou a madeira, a lenha, para o holocausto? Isaque levou. Mas, diz-nos a última parte do versículo 6, ele, porém, ele, que era Abraão, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Ou seja, os instrumentos pelos quais Abraão iria sacrificar o seu filho, esses instrumentos, ou seja, o cutelo e o fogo, esses era Abraão, portanto, que levava. No versículo 7 nós lemos: quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, quero que reparem também nesta expressão, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Vocês acham que a angústia que Abraão sentiu durante aqueles 3 penosos dias de viagem aqui atingiu o seu ponto máximo? Meus amigos, ainda hoje eu estava a rever toda esta história e o meu filho estava lá em casa e de vez em quando ele vinha ter comigo. E eu abracei várias vezes o meu filho querido. E enquanto o abraçava, eu pensava nesta história de Abraão. O que é que terá Abraão sentido durante aqueles dias? Bem, só quem tem um filho e ama muito esse filho pode sentir. E eu hoje senti um pouco daquilo, porque não acredito que na totalidade eu possa sentir o mesmo que Abraão sentiu. E naquele momento, quando o filho Isaque diz ao seu pai, pai, mas está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, mas onde é que está o cordeiro? Bom, reparem na resposta que Abraão vai dar ao seu filho, no versículo 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Eu acredito que neste momento Abraão provavelmente não tinha completa consciência ou não teve completa consciência daquilo que disse. Eu acredito que neste momento Deus inspirou Abraão a dizer o que disse. Só mais tarde Abraão veio a compreender o que é que ele tinha efetivamente dito. Neste momento, Abraão estava caminhando pela fé, ele queria obedecer àquilo que Deus tinha pedido e responde desta maneira. E eu gostaria de ler aqui, e deixem-me ler ainda o versículo 9, diz assim, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela faz uma descrição vívida deste momento. Escutem bem estas palavras. No lugar indicado construíram um altar e sobre ele colocaram a lenha. Então, com voz trêmula,
Abraão revelou ao filho a mensagem divina. Porquê com voz trêmula? É fácil de descobrir. Foi com terror e assombro que Isaac soube da sua sorte, mas não opôs resistência. Vocês acham que um jovem com 20 anos poderia facilmente dominar o seu pai com 120 anos? Perfeitamente. Quando o pai lhe disse, olha filho, afinal és tu que vais ser o sacrifício. O quê, pai? Tu estás tonto ou quê? Podia imediatamente fugir. Foi isso que Isaac fez? Não. Diz aqui, poderia escapar deste destino, se o tivesse preferido fazer. O ancião, agora reparem, enfraquecido pela dor, não diz aqui que ele fisicamente estava debilitado, não era esse o problema. Estava enfraquecido, mas não era pela debilidade da idade, estava enfraquecido pela dor. Exausto com, não diz a caminhada daqueles 3 dias terríveis, diz, exausto com a luta daqueles 3 dias terríveis. Não foi a caminhada dos quase 100 quilómetros que fez com que Abraão ficasse exausto. O que fez com que ele ficasse exausto foi a luta interior. E que tipo de luta? Luta com Deus. Senhor, será que foste mesmo tu que me disseste isso? Senhor, será que eu ouvi bem? Será que era mesmo a tua voz? E durante 3 dias o Senhor não disse nada a Abraão. Uau! Que 3 dias de terrível luta! O ancião, enfraquecido pela dor, exausto com a luta daqueles 3 dias terríveis, não teria sido capaz de se opor à vontade do vigoroso jovem. Isaac, porém, tinha sido educado desde a infância a obedecer imediata e confiantemente. E quando o propósito de Deus lhe foi revelado, entregou-se com voluntária submissão. Ele partilhava da fé de Abraão. Maravilha. Pelo menos aqui neste ponto. Abraão sentir que o seu filho partilhava da mesma fé dele. Ele partilhava da fé de Abraão e sentiu-se honrado por ser chamado a dar a vida em oferta a Deus. E agora escutem bem isto. Com ternura, procurou aliviar a dor do pai e auxiliou as suas mãos desfalecidas a amarrarem as cordas que o prendiam ao altar. Que descrição! Que momento! Vocês acham que neste momento todo o céu estava na expectativa daquilo que iria acontecer? Sem dúvida nenhuma. Bom, o que é que aconteceu? Vamos voltar ao nosso texto bíblico. Versículo 10, perdão. E estendendo a mão, tomou o cutelo, para quê? Para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Quem é este anjo do Senhor? Jesus Cristo. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão! Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Versículo 12. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Porquê que acham que Deus disse agora sei que temes a Deus? Porque Satanás tinha acusado várias vezes Abraão de que Abraão não era merecedor das bênçãos que Deus lhe dava. Abraão já tinha, no passado, deixado de confiar na promessa do Senhor, quando quis fazer as coisas à sua própria maneira. Quando ele, em vez de esperar o filho da promessa, ele quis tomar as coisas nas suas próprias mãos e ter o filho da sua serva. Abraão já tinha mentido e certamente que Satanás acusava a Abraão e dizia: tu estás a abençoar Abraão, ele verdadeiramente não te quer servir, ele não teme a Deus. E agora aqui neste momento fica provado diante de Satanás e diante de todo o universo que realmente Abraão teme a Deus. E aqui o Senhor lhe diz: pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Mais uma vez estão a ver aqui a expressão único filho? Ismael estava vivo nesta altura.
Portanto, este único filho era único no sentido de que era o filho especial, era o filho da promessa. Sabem, amigos, neste momento, eu acredito sinceramente que Abraão sentiu um alívio. E no versículo 11 nos é dito que, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Reparem também nesta expressão, em lugar de. Naquele momento ocorreu ali no Monte Moriá um sacrifício substitutivo? Certamente que sim. Que sacrifício substitutivo foi esse? Em vez de Isaac ser imolado, quem é que foi imolado no lugar de Isaac? Este carneiro? Bom, mas porquê que Abraão não viu o carneiro? O carneiro não estava lá quando eles lá chegaram. Mas durante o momento em que Abraão estava para imolar o seu filho, Deus colocou ali aquele carneiro. Esta história que nós acabamos de ler aqui em Gênesis 22 é realmente uma história maravilhosa. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer agora é esta. Porquê é que acham que Deus colocou esta história no livro de Gênesis? Bom, esta história não é apenas uma história que aconteceu. Porquê que Deus deu esta história? Será que é apenas uma história que nos mostra que Abraão amava a Deus? Bom, certamente que sim, não temos dúvidas disso, porque o próprio Deus disse, agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Mas será que esta história que nós encontramos aqui no capítulo 22 de Gênesis se resume apenas a isso? Se resume apenas a nos mostrar que Abraão realmente amava muito a Deus, que não teve receio nem relutância em fazer aquilo que Deus lhe pediu? Pois bem, há muito mais nesta história. Esta história tem um significado muito mais profundo do que apenas nos mostrar que Abraão amava a Deus. E que quando foi chamado a oferecer o seu filho, não recusou fazê-lo. Pois bem, será que, e deixem-me agora perguntar, será que o próprio Abraão, através desta vivência que ele viveu, ele veio a compreender realmente o que é que toda esta história significava? Venham, por favor, ver comigo um texto que nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 8, João, capítulo 8, e no versículo 56. João, capítulo 8 e versículo 56. Pois bem, aqui em João, no capítulo 8 e no versículo 56, Jesus estava aqui a dialogar com alguns judeus do seu tempo, e em determinada altura, porque eles clamavam ser filhos de Abraão, Jesus lhes diz, Abraão, vosso pai, mas aqui diz vosso pai no sentido carnal, no sentido de descendência física, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Compreendeu Abraão qual era o sentido de toda esta história que ele viveu? Na primeira pessoa? Compreendeu. Porque Jesus, referindo-se a Abraão, diz que Abraão viu o meu dia. Abraão compreendeu muito bem que aquela história indicava algo muito mais do que aquilo que lhe foi pedido fazer. E eu gostaria de realçar um outro aspecto acerca de Isaac, que há bocadinho nós não referimos. Isaac foi, por assim dizer, um símbolo de Cristo. Pois bem, este filho único do Pai, o ancião de dias. O ancião de dias que está na disposição de oferecer o seu filho, o seu único filho, o seu filho unigênito, conforme é dito de Isaac em Hebreus 11. E o filho está na disposição de se oferecer voluntariamente. Ele não é obrigado, mas ele está na disposição de oferecer-se em sacrifício. E, portanto, nesse sentido, Isaac é, sem dúvida nenhuma, um símbolo de Cristo. É também um símbolo de Cristo no sentido de que, e nós vimos há pouco que há em Hebreus capítulo 11, que no versículo que nós já lemos, no versículo 19,
que diz: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, o que é que aconteceu então? Aconteceu que aqui o apóstolo Paulo diz que Abraão figuradamente recobrou o seu filho, pois bem, da morte. Então, ao fim de quantos dias é que Abraão recuperou o seu filho? Recobrou o seu filho ao fim daqueles 3 terríveis dias de angústia. Bom, claro, todos estes detalhes são apenas coincidências, certo? Não são coincidências. Vocês estão a ver já aqui esta imagem daquilo que aconteceu com Abraão e o seu filho, o seu único filho, o seu filho primogênito, em que durante 3 dias o pai sofre angustiadamente e ao fim de 3 dias esse filho é recuperado em sentido figurado da morte? Acham que isto são meras coincidências? Claro que não são. Mais uma vez, esta história, o que é esta história? É uma profecia. E que tipo de profecia? Uma profecia messiânica. Uma profecia que apontava para Cristo. E Abraão viveu na sua pele esta experiência. Vocês estão então admirados que Jesus tenha dito de Abraão que ele viu o seu dia, viu e regozijou-se. Compreendeu Abraão naquele momento todo o plano da salvação? Tudo aquilo que Jesus iria sofrer para ser oferecido em lugar de quem? Em lugar de nós? Abraão compreendeu isso perfeitamente bem. Foi duro, foi difícil, mas depois dessa experiência, todo o plano da salvação foi desvendado perante a mente de Abraão. Pois bem, vamos ver ainda alguns pormenores. E interessante dizer que através de Abraão, Deus vai prometer a ele domínio sobre os seus inimigos, vai-lhe prometer a terra. A propósito, alguns acham que a terra que Deus prometeu a Abraão era a terra de Israel. Mas a terra de Israel era apenas uma amostra de uma outra terra que Abraão sabia que iria receber por herança. Venham comigo ver ainda em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nos versículos 9 e 10. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque. Bom, que terra era esta? Era a terra literal. Porque diz aqui que ele habitava em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E agora repare o versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Tinha então Abraão fé numa outra terra, para além da terra literal de Israel? Absolutamente. Então, Abraão percebeu claramente que a terra de Israel era apenas uma amostra dessa grande terra que ele haveria um dia de herdar, sem dúvida nenhuma. Então, Abraão, portanto, ele recebeu, disse que Deus disse-lhe que ele iria receber domínio sobre os seus inimigos através da sua semente, e já vamos ver quem essa semente era. Ele recebeu a promessa de que teria a terra de Israel, sim, é verdade, mas essa terra de Israel era apenas uma amostra da outra terra. Deus prometeu que através da sua semente todas as famílias da terra seriam abençoadas, prometeu a bênção, e finalmente prometeu também uma grande descendência através da sua semente. O que é que Deus, de forma figurada, estava a fazer através de Abraão? Estava já a revelar-lhe o plano pelo qual o domínio, o território, a bênção e a descendência que foram prometidas a Abraão seriam recuperadas. Abraão viu isso tudo em figura. E vamos ver mais uma vez esse paralelismo. Mas deixem-me dizer também que em toda esta história que nós acabamos de ler, em Gênesis no capítulo 22, ao contrário do que muitos dizem, Abraão não é a figura principal. Quem é a figura principal? A figura principal é Jesus Cristo. A figura principal é Jesus Cristo. Porque toda esta história apontava para quê? Apontava para Jesus e para o seu sacrifício. Abraão está no lugar do pai ancião de dias.
Aliás, é uma das poucas expressões no Antigo Testamento que se refere a Deus o Pai, Daniel 7:9, quando se refere ao ancião de dias. E o pai na disposição de oferecer o seu filho, o seu único filho, o seu filho a quem amava, tal como Abraão amava o seu único filho, o seu filho unigênito. E assim como Isaac consentiu em ser oferecido em sacrifício, Jesus consentiu em ser oferecido em sacrifício por nós. Bom, vamos ver outros pormenores. Isaac, nos diz o apóstolo Paulo, vamos ver mais uma vez em Hebreus, no capítulo 11, em Gálatas, no capítulo 4, e no versículo 29, diz que nasceu segundo o Espírito. Como é que Jesus nasceu? Jesus foi gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Mas, em João 3,16, nem precisamos de ler este texto, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, quê? Unigênito. E de Isaac nos é dito que ele era o filho, quê? Unigênito. Que tipo de sacrifício é que Jesus ofereceu a Deus pelo seu povo? Vamos ver Efésios capítulo 5 e versículo 2. Efésios capítulo 5 e versículo 2. Aqui nos é dito: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e agora reparem, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Foi a oferta de Jesus uma oferta pelo pecado? Foi. Que tipo de oferta Deus pediu a Abraão que ele oferecesse o seu filho? Era uma oferta quê? Pelo pecado. Mas, quanto tempo durou a agonia e o sofrimento de Jesus e do seu Pai? Pois bem, em Mateus 12:40, nós vamos ver, Mateus capítulo 12, versículo 40, que Jesus se serviu de uma história do Antigo Testamento para dizer o seguinte. Mateus 12:40 diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Alguns perguntam, mas como é que Jesus teve 3 dias e 3 noites no coração da terra? Bom, se nós pensarmos no momento em que o Pai e o Filho já estavam sofrendo imenso a quando da experiência de Jesus no Getsémani, pois bem, isso já conta também. E se contarem a partir de quinta-feira, pois bem, dá 3 dias e 3 noites. Mas há uma outra forma de falar nestes 3 dias e 3 noites. Mas esta é seguramente uma das formas corretas de nós contarmos estes 3 dias e 3 noites. Pois bem, 3 dias. Por quantos dias Abraão sofreu a angústia? 3 dias também. Bom, claro, tudo isto é coincidência. Não é coincidência. Pois bem, lembram-se que Isaac disse a determinada altura, meu pai. E Jesus também, quando estava no Getsémani, disse, meu pai. Não temos tempo de agora ver todos os textos, mas vamos ver só alguns. Em Marcos 15:40, um outro pormenor, isto é um detalhe apenas, mas é interessante como todos estes detalhes são semelhantes. Marcos no capítulo 15 e no versículo 40. Marcos no capítulo 15 e no versículo 40. Nos diz assim, Marcos capítulo 15 e no versículo 40. Diz assim, estavam também ali algumas mulheres, isto referindo-se, portanto, ao momento da crucifixão de Jesus, observando de longe. Lembram-se que na história do Monte Moriá, os 2 servos de Abraão também ficaram de longe. Provavelmente não observaram tudo aquilo, mas ficaram de longe como testemunhas. Pois bem, também houve testemunhas de longe para o sacrifício de Jesus. Pois bem, o que é que foi colocado, o que é que Abraão colocou sobre os ombros do seu filho para ele levar? A lenha. O que é que Deus o Pai permitiu que o seu filho levasse? A cruz. E a cruz era feita de quê? De madeira. Coincidências, não é? Não. Quem é que executou a sentença sobre o seu filho? Na história do Monte Moriá, quem é que deveria sacrificar o filho? Era o filho ele próprio ou era o pai? Era o pai. No sacrifício de Jesus,
Quem é que sacrificou o seu filho? Venham comigo a Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53 e versículo 4. Isaías, capítulo 53 e no versículo 4. Diz-nos assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, e agora reparem, ferido de Deus e oprimido. A única diferença nestas histórias é que quando Abraão levantou a mão com o cutelo para com ela imolar o seu filho, houve uma voz que o susteve. Ao passo que quando foi para imolar Jesus, não houve nenhuma mão a segurar, por assim dizer, em sentido figurado, a mão do Pai, e aí Jesus foi mesmo imolado. Estão a ver então como esta história tem tantas características em comum com a história de Jesus? Como é que o profeta Isaías, por exemplo, aqui neste mesmo capítulo 53, descreve a atitude submissa de Jesus? Lembram-se que Isaac teve também uma atitude submissa diante do pai? Leiam aqui comigo em Isaías 53, no versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele quê? Ele não abriu a boca. Encontramos então um paralelo entre a atitude submissa de Isaac e a atitude submissa de Jesus? Absolutamente. Em que lugar é que Jesus sofreu e morreu? No capítulo 5 diz assim: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos quê? Fomos sarados. Ou seja, Jesus sofreu no nosso lugar. Portanto, Jesus levou o sacrifício que nós deveríamos levar. Em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 21, 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 21, nós lemos o seguinte. 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 21, lemos: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos quê? Justiça de Deus. Então esta história de Gênesis 22 é apenas uma mera história? É apenas uma história que demonstra a atitude de Abraão para com o seu filho? Que mostra o amor de Abraão pelo seu filho? Não, esta história realmente é uma história profética. E eu gostaria que lessem aqui algo em 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios, no capítulo 15 e nos versículos 13 e 4, o que é que o apóstolo Paulo aqui tem a dizer-nos? 1 Coríntios, capítulo 15 e nos versículos 13 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Eu pergunto, quando Paulo usa aqui esta expressão, segundo as Escrituras, quais eram as Escrituras que havia no tempo de Paulo? Era o Antigo Testamento, aquilo que nós hoje chamamos o Antigo Testamento. Vocês acham que quando Paulo aqui diz que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, uma dessas Escrituras era precisamente esta história de Gênesis 22? Absolutamente. E uma das outras histórias que se encontrava nas Escrituras e que falava do sacrifício era seguramente a história de Jonas, porque o próprio Jesus fez referência à história de Jonas como uma história que apontava para ele. Estão a ver como todas estas histórias do Antigo Testamento apontavam para Jesus? Venham comigo ver um outro texto em Lucas. Lucas, isto é, após a ressurreição de Jesus, Lucas, no capítulo 24 e no versículo 27. E aqui nós encontramos aquele episódio em que Jesus está a andar no caminho para Emaús, encontra dois dos seus discípulos, não eram dois dos seus apóstolos, dois dos seus discípulos, e a determinada altura diz assim, deixem-me ler o versículo 26 primeiro, Lucas 24, 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E agora reparem, versículo 27. E começando por Moisés, sabe o que é que quer dizer começando por Moisés? Começando pelos livros de Moisés. Quais são os livros de Moisés? São o Pentateuco, aquilo que nós hoje chamamos o Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou seja, por onde é que Jesus começou? Começou pelo princípio. E começando por Moisés, discorrendo por quantos profetas? Alguns profetas. Todos os profetas expunha-lhes o quê? O que a seu respeito
constavam, ou constava, em quanta parte das Escrituras? Em todas as Escrituras. O que é que Jesus fez aqui com estes dois discípulos no caminho para Emaús? Ele aproveitou o tempo e disse, olha, eu tenho algo para vos recordar. E começou por Moisés, ou seja, começou pelo início da Bíblia, e passando pelos livros de Moisés, e passando igualmente por todos os profetas, expunha-lhes aquilo que em todos esses livros era dito a respeito de quem? Era dito a respeito dele próprio. Estão a ver como todas estas histórias, então, no Antigo Testamento, à luz daquilo que o próprio Senhor Jesus disse, apontavam para quem? Apontavam para Jesus. Há muitos cristãos hoje em dia, nomeadamente da área protestante, que dizem que o Antigo Testamento é centrado em Israel. É falso. O Antigo Testamento não é centrado em Israel. O Antigo Testamento é centrado no Messias de Israel. Porque o próprio Senhor Jesus diz isso. E um dia, falando com os judeus do seu tempo, disse, examinais as Escrituras por cuidares de ter nelas a vida eterna, mas são elas que quê? Que testificam de quem? De Israel. De mim. Deixem-me fazer-vos esta pergunta. O primeiro anúncio de que Deus iria enviar um substituto para recuperar tudo aquilo que Adão tinha perdido foi feito no Jardim do Éden. É aquele texto de Gênesis 3,15, que nos tem servido de farol ao longo de todo este estudo. Todo o Antigo Testamento tem que ser visto à luz de Gênesis 3,15. E Gênesis 3,15 apontava para quem? Para Jesus Cristo. Eu pergunto, Israel poderia dar uma ferida mortal na cabeça da serpente? Israel foi vencido pela serpente, por Satanás, inúmeras vezes. Esta história que nós vimos hoje apontava para Abraão? Era Abraão a personagem principal? Não! Satanás derrotou Abraão algumas vezes na sua vida. Nos episódios que eu já referi, quando ele mentiu, quando ele deixou de ter fé e foi fazer o filho na serva, Satanás venceu Abraão. Mas haveria de haver um que haveria de derrotar, haveria de infligir essa ferida mortal na cabeça da serpente. E esse era nada mais, nada menos do que Jesus Cristo, o Messias prometido. Amigos, todo o Antigo Testamento está centrado em Jesus Cristo. Eu não preciso vos dizer em quem está centrado o Novo Testamento, pois não? Em Jesus Cristo, igualmente. A única diferença é que o Antigo Testamento está centrado no Messias que havia de vir, ao passo que o Novo Testamento está centrado no Messias que já veio. E a propósito de falar em Messias, nós temos visto ao longo deste seminário que toda a história do Antigo Testamento deve ser vista à luz de Gênesis 3,15. Satanás a tentar fazer tudo o que está ao seu alcance para impedir essa semente prometida de vir. O descendente da mulher prometido de vir. Mas Deus a trabalhar por outro lado também para fazer com que essa semente pudesse vir. E finalmente, eu já referi isso muitas vezes, em Gálatas 4,4, o apóstolo Paulo diz que na plenitude do tempo a semente veio mesmo. Jesus nasceu. E agora vocês perguntarão, bom, mas isto é verdade então para o Antigo Testamento. E em relação ao Novo Testamento? A semente já veio, a semente cumpriu com a sua missão, ao morrer na cruz do Calvário, aquelas palavras que Jesus proferiu, dizendo está consumado. Está consumado o quê a propósito? Está consumado aquilo que tinha sido profetizado lá no Jardim do Éden. Vocês acham que Satanás não recebeu uma ferida mortal na cabeça quando Jesus morreu na cruz? Nós já vimos isso, através da história de Davi com Golias. Satanás levou uma ferida mortal, ainda está vivo. Agora vocês perguntarão, bom, mas será que é também nessa mesma perspectiva que nós devemos compreender o Novo Testamento e o tempo da história da Igreja Cristã? Eu faço-vos uma pergunta. Assim como Satanás, ou melhor, primeiro faço uma afirmação, depois uma pergunta. Satanás não estava interessado que Jesus viesse a primeira vez. Porque sabia que se Jesus viesse a primeira vez, pois bem, ele levaria a ferida mortal. Mas Jesus veio e ele levou essa ferida mortal. Porque Jesus morreu santo, imaculado, e em lugar dos nossos pecados. Agora eu pergunto, vocês acham que Satanás tem interesse em que Jesus venha uma segunda vez? Por que não? Porque aí, quando Jesus vier pela segunda vez, vai ser então a execução da sentença.
E o que é que ele quer fazer? Mais uma vez, assim como ele quis corromper a linhagem santa nos tempos do Antigo Testamento, ele quer corromper a linhagem santa dos tempos do Novo Testamento, e ele corrompeu, por exemplo, a igreja entrou em apostasia, 2 Tessalonicenses 2, 1-3, para que, ao corromper a igreja, a linhagem se perdesse, e assim, perdendo-se a linhagem, não haveria o anúncio do povo de Deus de que Jesus ia voltar a segunda vez, e então Jesus não podia voltar. Porque Jesus vier a segunda vez, então ele, Satanás, aí vai receber a execução da sentença. Está claro isto? Como toda a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, deve ser visto à luz de Gênesis 3,15. Agora já não é só o Antigo Testamento. Agora também é o Novo Testamento. Ou seja, por outras palavras, toda a Bíblia, do princípio ao fim, deve ser vista à luz deste grande conflito entre o bem e o mal. Para terminar, vamos ver em 2 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 20, algo que o apóstolo Paulo disse igualmente. 2 Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 20, o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus, tantas têm nele o sim. Eu pergunto, quem é este nele? Nele em Cristo. Então, todas as promessas que foram feitas a Abraão têm nele em Cristo, o sim. Quem é esse ele? Gálatas, capítulo 3, vamos ver mais uma vez este texto, já ouvimos, mas vamos ver outra vez. Gálatas, capítulo 13 e versículo 16... diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é quem? Que é Cristo. E no versículo 29 de Gálatas diz assim: e se sois de Cristo, também sois quê? Descendentes de Abraão e quê? Herdeiros segundo a promessa. Onde é que todas as promessas que Deus fez ao Abraão e ao seu antigo povo são cumpridas? São cumpridas em Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo, meus amigos, que o domínio será recuperado. Daniel, no capítulo 7, diz que o domínio será dado aos santos do Altíssimo. Mas os santos vão recuperar esse domínio não pelo seu mérito, não pelo seu esforço, mas através de Jesus. A terra será dada aos santos do Altíssimo, porque Jesus disse no Sermão da Montanha: os mansos herdarão a terra. Mas os mansos não vão herdar a terra por eles próprios, é através de Jesus. A bênção será novamente a herança dos santos, e essa bênção vem através de Jesus. E em Apocalipse, no capítulo 7, diz que João viu uma multidão, é a multidão dos remidos, e nos é dito que essa multidão dos remidos, eles conseguiram estar lá diante do trono de Deus e do Cordeiro, porque lavaram as suas vestes no sangue de quem? No sangue do Cordeiro. Amém. Amigos, onde é que estão centradas todas as promessas da Bíblia? Na pessoa de Jesus Cristo. Temos razão então para fazer de Jesus o centro de toda a nossa esperança? Absolutamente. Porque através de Jesus Cristo, e foi esta a lição que o Senhor ensinou a Abraão através da experiência que o permitiu viver. Portanto, aquilo foi apenas uma imagem, uma sombra daquilo que iria acontecer através de Jesus. E Abraão compreendeu isto muito bem. Abraão compreendeu que Jesus Cristo, esse tal descendente da mulher, através dele, o domínio seria recuperado. O território seria recuperado. A bênção seria recuperada. E uma grande descendência de pessoas santas viveriam nesta terra para todo o sempre. Se isto não são boas novas, meus amigos, eu não sei o que é que boas novas são. Em Jesus Cristo nós temos o centro de todas as nossas esperanças. Deus seja louvado por aquilo que Ele nos dá através do seu bem-amado e único Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado porque hoje, mais uma vez, Tu nos permitiste ver através da Tua Palavra como toda ela está centrada na pessoa do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, não há dúvidas de que Tu és aquela semente que foi prometida aos nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Não há dúvida, Senhor, de que Tu és esse descendente da mulher através do qual todas as coisas que Adão e Eva perderam ao fazerem a vontade de Satanás, é através de Jesus Cristo que todas essas coisas serão novamente recuperadas. Ó Senhor, muito obrigado por sabermos que em Ti, no nosso amado Salvador Jesus Cristo, nós podemos ser os verdadeiros descendentes de Abraão. Ó Senhor,
que estas promessas, todas as promessas da Tua Palavra, possam realmente estar no nosso coração, mas que possamos saber que todas essas promessas têm o seu centro na pessoa divina do nosso amado e do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, obrigado por esta esperança que Tu nos dás, obrigado por estas promessas que Tu nos fazes através de Jesus Cristo, que elas possam reconfortar o nosso coração. Senhor, tudo isto te pedimos e te agradecemos, no nome desse nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém.